A Cissa, tudo bom, Cissa? Doutor, sabe dizer sobre a injeção beta-30? Se pode tomar? Pois peguei a chikungunya, uma doença grave sem estudo nenhum, pois nenhum doutor sabe dizer o que fazer direito. É uma doença que debilita muito, impedindo que trabalhamos mãos, pés, joelhos e ombros inchos do nada, com dores absurdas. Se o doutor sabe dizer sobre beta-30, um horror. Olha, Cissa, muito obrigado pela sua pergunta, agradeço muito a confiança no nosso projeto. O beta-30 é um corticoide, é o chamado corticoide de depósito. Como o beta-30, como o diprospan, dipropionato de betametasona, tá? Duoflan, são corticoides de depósito. É um excelente produto, produzido por uma indústria nacional de renome, de qualidade. Não tem que se questionar a qualidade do produto. É um produto avaliado pela Anvisa, com registro na Anvisa, ou seja, é um produto excelente. Porém, por sua vez, ele é um produto excelente quando bem aplicado, de acordo com a indicação médica. Aqui você deve ter visto que um dos tratamentos para as consequências da chikungunya é o uso de corticoide. O que a chikungunya ela acaba causando no seu organismo? Não é que o paciente ele continue com a chikungunya em atividade durante muito tempo, não é isso. É que a chikungunya, quando entra em contato com o nosso organismo, ela pode então induzir a produção de imunocomplexos, né, que são estruturas onde você tem a junção dos chamados antígenos ao vírus e também anticorpos, e esses imunocomplexos acabam então se depositando em determinadas regiões do corpo, principalmente nas articulações, e pode haver também uma certa estimulação, que a gente chama de estímulo TH1, para o início de uma doença reumática. Uma doença reumática é induzida por um processo infeccioso, que isso pode acontecer. O processo infeccioso ele pode dar um estímulo TH2, induzindo a processo alérgico, mas também do outro lado, né, do outro lado da balança, ele pode também induzir a uma resposta TH1, então estimulando, e TH17, estimulando uma resposta de alta agressão, né, ou seja, uma resposta reumática. Então, o que é preconizado hoje, com a indicação do médico, com a avaliação e seguindo protocolos internacionais, é o uso do corticoide durante um período para dar uma aliviada, para dar uma desinflamada, até que aquela quantidade de imunocomplexos vai diminuindo, aquela ativação do complemento, que a gente já sabe, a gente já falou muito aqui, e também a gente acaba também tendo uma diminuição da atividade TH1 e de TH17, e consequentemente fazendo então com que o paciente ele com o tempo vai se recuperando. O problema é que no caso do corticoide de depósito, o beta-30, a gente tem uma seguinte situação. A gente não sabe exatamente quanto tempo ele fica no seu organismo. Tem uma ideia de quanto tempo ele ficaria no seu organismo, que gira em torno de 10 a 17 dias, de acordo com a massa muscular do paciente, de acordo com a capacidade que o paciente tem de absorver o corticoide, porque eles se formam cristais na musculatura, e esses cristais então vão liberando devagarzinho o dipropionato de betametasona, a betametasona por sua vez, esses cristais vão liberando essa betametasona e levando então um processo de desinflamação aos poucos, tá? Então é o que acontece, Cissa, em relação ao dipropionato de betametasona. Porém, esse dipropionato de betametasona a gente não sabe muito bem, então não dá muito para a gente controlar adequadamente, de acordo com os protocolos, o tempo que a gente vai utilizar o corticoide, e aquilo ali pode acabar te fazendo mal. Outra situação é que você não consegue retirar o beta-30 assim como a gente poderia retirar um corticoide oral, porque o corticoide oral tem uma meia-vida, às vezes, de 24 horas somente. O beta-30 não, o beta-30 tem uma meia-vida de 10 a 17 dias. Então, como é que você vai retirar aquela medicação se aquela medicação começar a fazer mal para você, entendeu? Então tem que tomar cuidado em relação a isso. E ainda existe um outro problema, que o paciente melhora muito com beta-30. Realmente existe uma desinflamação das articulações e toda uma diminuição do processo inflamatório no seu corpo. Só que depois que passa o efeito, o paciente acaba fazendo o uso da aplicação da injeção por conta própria. E você acaba introduzindo mais corticoide no seu organismo, e o corticoide em excesso ele vai inibir certamente a produção do nosso corticoide natural, chamado cortisol, e podendo levar então você a um problema muito sério. Primeiro, o excesso de corticoide de fora, corticoide exógeno, levando a síndrome de Cushing, que é um problema muito complexo.
e segundo, pela ausência desse corticoide, porque você acaba retirando ele, né? Você vai fazer a injeção, depois faz outra, aí o que vai acontecer? A sua suprarrenal não vai produzir esse cortisol, que é o cortisol natural que nós produzimos, então você não vai ter aquela substância que é protetora contra situações de crises no seu organismo, contra um susto muito grande, contra uma situação de estresse, quando você sofre um trauma, quando você sofre um processo cirúrgico, qualquer coisa que realmente leve a um estresse físico, emocional, qualquer tipo de estresse, você então tem a liberação natural, reativa desse cortisol natural nosso para aliviar isso, só que como você está usando uma quantidade muito grande de corticoide, então acaba que esse corticoide inibe a produção desse cortisol e, consequentemente, faz com que você possa entrar na chamada síndrome de Addison, e a síndrome de Addison, e muitas das vezes, leva à morte. Então, por isso que é uma grande preocupação nossa ficar usando corticoide de depósito, principalmente utilizar corticoide de depósito sem indicação médica. Não é que seja errado usar o corticoide de depósito. Ele pode e deve ser utilizado em determinadas situações, mas precisa ter a orientação estrita, específica, através de uma consulta médica, para que você então possa usá-lo da forma mais correta possível e mais segura. Tá bom, Cis? Espero ter te ajudado. Eu sei que é muito difícil. Agora, existem também outras terapêuticas, eu agora acabei de me lembrando dessa situação, que tem ajudado muitos pacientes com chikungunya. Não tem muito trabalho publicado, mas o meu pai mesmo, que é geriatra, ele conta da experiência dele com a cúrcuma, a curcumina, que é um produto registrado na Anvisa, produzido também por um laboratório de excelência, um laboratório realmente que você poderia confiar, e com a indicação médica, com a prescrição médica adequada, você conseguiria então talvez ter um controle desse processo inflamatório utilizando a cúrcuma. Mas é lógico que eu não quero, em hipótese nenhuma, indicar produto nenhum para você. O que eu quero é justamente fazer com que você faça o uso de determinadas substâncias naturais, fitoterápicos, que têm ação anti-inflamatória, com a indicação, prescrição do seu médico. Só estou dando uma dica para que você leve essa informação para o seu médico e tente, de alguma maneira, fazer o uso dessa medicação depois da avaliação dele. Tá bom, Cis? Um abraço, obrigado, muito obrigado pela sua pergunta. Pessoal, vamos entrar aqui no intervalozinho rapidinho e já voltamos, tá bom? Um abraço, obrigado.